texto que será ministrado hoje se encontra na carta aos Hebreus, no capítulo 1, no versículo 1 ao 3. Leamos. Antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Mas nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. O Filho que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Amém. Oremos. Senhor, aqui está a tua igreja, aqui está a tua palavra. Te pedimos, Senhor, que o teu Espírito nos guie, que o teu Espírito abra os nossos corações, que aplique a tua palavra da maneira que lhe convém, da maneira que seja agradável a ti. Possamos ser exortados, consolados, animados e direcionados pela tua palavra. Que a tua igreja receba essa palavra como um alimento, como um pão dos céus que o Senhor nos dá. Te agradecemos por tudo que tem feito, pela tua bondade e pelo teu cuidado. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, aqui na carta aos Hebreus, que não é bem uma carta, né? Ela não tem aquela semelhança das cartas universais, das cartas paulinas, né? Que começa com uma saudação, uma introdução, uma apresentação. É um pouco diferente das outras cartas, né? Apesar de ser chamada de carta. Ela está mais para um contexto teológico, né? Não se sabe quem escreveu e a gente também não vai ficar perdido muito tempo nesse ponto, porque diferente do que eu falei com o pastor, né? Hoje eu não vou fazer um sermão expositivo, mas um sermão mais temático. Eu quero apresentar um ponto e não, de certa forma, explicar o texto, né? Apesar de que não vou deixar de fazer isso, mas a essência do sermão não é apresentar o texto, mas um tema, uma mensagem, um assunto, que é esse se os irmãos já observaram no boletim, que os últimos dias já começaram em Cristo, e é essa a intenção. A gente não vai entender muito bem se virou o contexto de Deus, apesar de Deus não resiste como ela estava falando. Eu até comentei com o pastor que eu vou fazer aqui um sermão, falei com ele que é estilo Marco Feliciano, né? É aquele sermão assim que eu vou subordinar a pregação a um tema, né? Que seria esse. Eles começam assim, né? Irmãos que eram assembleianos, acompanhavam os meus funcionários, observavam tudo isso. Muito pouco sermão expositivo, muito mais um ponto a ser apresentado. Né? Então, aqui, irmãos, eu vou falar de escatologia, mas de uma forma um pouco diferente. Eu não vou aqui trazer revelações, porque eu descobri quem é o anticristo, que é Donald Trump, ou Ellen Bush, né, que é o deputado, de maneira Bush. E não venho apresentar nenhuma novidade, nenhuma coisa obscura, nem nada de que eu sonhei esta noite. Eu só vou apresentar uma proposição. Então, quando a igreja fala de escatologia, normalmente ela está pensando em coisas do futuro, né? Tribulações, sinais, o anticristo, né? O juízo, a nova criação, isso faz parte sim da escatologia. Mas o Novo Testamento ela começa um outro com a escatologia não é outra coisa, mas ela é tudo uma cronologia do futuro. É uma interpretação da história à luz da pessoa e obra de Cristo. Então, o autor de Hebreus ele vai abrir essa carta, ele não vai dizer assim, não, tem mais fé, não é imperativo no início, não estou dizendo que os imperativos não são necessários, mas o autor ele começa com uma afirmação grandiosa e decisiva, que é essa, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho. E assim ele veio dizer que
Jesus Cristo veio para inaugurar essa era derradeira, final da redenção de Cristo. Os irmãos que estão acompanhando a escola dominical, eu sempre, desde o início, sempre vou preparar as aulas, eu não consigo deixar de passar para os irmãos que desde o início, aquela história bíblica, lá no início, desde a criação, o tempo inteiro, Deus só quer mostrar uma coisa das Escrituras: o seu plano de redenção. É somente isso. Se os irmãos querem saber que nasceu por ovo ou a galinha, se tiver lá por acaso, você vai descobrir. Mas essa não é a intenção. A intenção da Bíblia, das Escrituras, de tudo que está escrito aqui de Gênesis a Apocalipse, é Deus querendo demonstrar ao homem o seu plano de redenção, do início ao fim. E por trás de todo esse plano de redenção, há alguém, Jesus Cristo, inteiro. Então, assim, desde o início, milhares de anos, eu não sei quantos anos, não vou entrar nessa polêmica, desde a criação até Jesus Cristo, se passaram milênios, e esse plano de redenção sendo realizado por Deus. E quando chegamos em Cristo, ali não é só mais uma etapa, é o ápice do plano de redenção. Não é somente mais uma história dentro da história bíblica, é a revelação do plano da redenção de Deus. Aqui é a definição. Tudo que o Filho é falar é a revelação daquilo que Deus tem trazido desde o início dos tempos. Cristo é a revelação definitiva. Então a igreja precisa ouvir isso com clareza, porque tem muita confusão escatológica nascendo de uma inversão dessa ordem. Começa-se pelo futuro e pelas catástrofes, pelas teorias da conspiração, tentando pegar aquelas narrativas completamente simbólicas do livro de Apocalipse e tentando encaixar a cada manchete de jornal, a cada guerra que há no Oriente Médio, a cada nova catástrofe, a cada novo terremoto, a cada nova pandemia. Olha lá, meu irmão, lá é Apocalipse. Vocês estão vendo os drones? É aqueles gafanhotos que João viu. E sempre a gente anda nessa pegada. Eu já vi umas torres gêmeas, está lá em Daniel, aqui em Daniel. E começa a tentar interpretar os fins dos textos pelas manchetes do jornal. Eu fico imaginando, coitado, lá na igreja de Perto, aí João tem aquela visão de uma dúvida de gafanhotos que aí lá na igreja de Perto, há 2 mil anos atrás, aqui, com os drones. Aquilo é completamente simbólico. Então a gente tem essa coisa natural do ser humano de ficar procurando aquilo que é misterioso, daquilo que é, de certa forma, místico, daquilo que é espetacular, e se esquece do principal. Os últimos dias já começaram há 2.000 anos atrás em Jesus Cristo. Não foi agora. Não é agora que nós temos que ficar tentando adequar as manchetes às Escrituras. Os eventos finais começam por Cristo, a sua encarnação. Então a proposta do sermão é que os últimos dias começaram com a revelação, a obra e principalmente a exaltação de Jesus Cristo. Nós começamos sempre com aquela comemoração. Temos a comemoração do Natal, temos a Sexta-feira da Paixão, temos a Páscoa, mas muito pouco se fala sobre a exaltação e da ascensão de Cristo, a importância desse momento, do que significa a exaltação e a entronização de Cristo. E aqui eu queria apresentar um pouco disso. Eu quero fazer o primeiro sermão nesse sentido, de que os últimos dias já começaram. E, se Deus permitir, no próximo sermão, explicar como isso terminará, onde Cristo faz todas as coisas. Então, hoje a gente vai apresentar essa proposição de que os últimos dias já começaram. Dentro do contexto de Deus, irmãos, ele foi escrito para aqueles cristãos que estavam sendo pressionados a retornar ao judaísmo. A carta não foi escrita a gente, foi escrita para os hebreus. Então,
eram judeus que haviam se convertido ao cristianismo, mas que estavam sofrendo uma pressão intensa dos judeus para voltar e retornar ao judaísmo. Eles estavam cansados e dispostos a retroceder. O autor dá uma primeira lista aqui dos sinais do fim, e ele mostra que Deus já falou plenamente ao seu filho. Diz: olha, vocês querem retornar uma coisa que é sombra, e Cristo já é a apresentação de todas essas sombras, a definição de todas essas sombras. Havia ali, eles estavam com aquela pressão, e houve uma contra-reforma. Vamos chamar assim, como os católicos fizeram uma contra-reforma ao protestantismo, estava havendo uma espécie de contra-reforma dos judeus aos cristãos para eles voltarem e dizendo assim: olha, vocês não vão ficar numa religião dessa marginalizada, voltem às tradições magníficas, ricas e poderosas do judaísmo. Nós temos os templos, nós temos a lei, nós temos os patriarcas, nós temos Moisés, nós temos toda essa riqueza de culto. O culto cerimonial mosaico é muito rico, muito poderoso. Voltem para isso, isso é tradicional. Vocês estão indo para uma região que não tem nada, é uma aguinha, só uma vez na vida, nunca mais vocês vão ver. Aí tem uma vez ou outra ali um pão e um vinho, acabou, não tem nada, não tem símbolos, não tem ouro, não tem nada. Vocês vão ficar numa religião dessa assim, completamente sem importância, para serem perseguidos, mortos, presos, e uma religião completamente marginal. Vocês vão ficar por aí. Eu acho melhor vocês voltarem para cá. E aí o autor de Hebreus vem dizer a esses cristãos que são novos cristãos: não voltem ao judaísmo. E aí ele vem apresentando, até uma vez eu peguei o livro de Hebreus, e eu falei sobre isso. E ele vem dizer: ó, Jesus é superior a tudo isso. É completamente superior. Ele é superior aos profetas, ele é superior aos anjos, ele é superior a Moisés, a todo esse sistema cerimonial de vocês. Cristo é superior. Ele é superior ao sacerdote levítico. Ele é o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, sacerdote para sempre. Ele é a revelação final de Deus e a mediação definitiva da nova aliança. Vocês não têm por que voltar. E isso é muito importante para a escatologia. Se Cristo é a palavra final de Deus, então a história já atingiu o seu ponto mais alto. O que há de ser revelado aqui? A igreja possui a revelação definitiva de todas as coisas. Cristo é a revelação definitiva. Vocês possuem a revelação definitiva. Os últimos dias são estes agora. O que resta não é uma nova revelação, mas somente a consumação daquilo que já foi inaugurado. Já acabou. Você já sabe o que vai acontecer. Você já sabe o que é. Não tem mais nada novo para se aprender, a não ser problemas novidades. Sempre tem, irmãos. Tem irmãos que ficam assim, igual o pessoal da carta aos Hebreus, tentando retornar coisas mais interessantes, porque muitas vezes o cristianismo bíblico, ele não é tão atraente, ele não é tão interessante. Então, assim, vamos sempre tentados a buscar novidades, coisa boa, coisa nova. Isso está muito chato, isso está muito devagar. Só o Espírito de Deus para convencer o contrário, não sou eu e nem ninguém. Então, irmãos, escuta o texto aqui, Hebreus capítulo 1, versículo 1 diz assim: antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. O autor aqui no livro de Hebreus, ele reconhece a grandeza e a importância da revelação do Antigo Testamento. Ele diz assim que Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras. Deus falou. Ele não está desprezando o Antigo Testamento. Olha, irmãos, a lei do Antigo Testamento, vivemos no tempo da graça. Os irmãos que estão com a cabeça dispensacionalista. Não, há uma progressão da revelação, assim. Havia uma fragmentação, havia uma progressividade, havia uma diversidade de formas. Deus falava com sonhos, visões, oráculos. O
por sinais, pela lei, pelos salmos, por profecias, por tipos, por sombras. E Deus ia falando ali de forma fragmentada e pontual por meio dos profetas e revelando ao seu povo a sua vontade. E tudo isso era verdadeiro, santo, necessário, porém incompleto. Não havia sido uma mensagem completa, uma revelação completa da parte de Deus. Cristo estava por detrás de tudo isso. Há uma revelação definitiva que ainda vai acontecer. E aí na frase seguinte vai mudar tudo. Que diz assim: nesses últimos dias nos falou pelo Filho. E aqui há essa virada escatológica. Não diz apenas que Deus falou por meio de um profeta maior, de um profeta superior. Aliás, o grande profeta da religião judaica é Moisés. E ainda assim o autor diz: Moisés não é superior a Jesus, Jesus é superior a Moisés. É aquele que está acima de Moisés. Por que vocês querem voltar a Moisés? A revelação final não é mais um livro, não é mais um texto, é uma pessoa. Quando Jesus disse que veio naquele diálogo com Pilatos, Pilatos pergunta: o que é a verdade? A nossa verdade não é um texto, um conceito, um pensamento. A verdade é Cristo, a sua revelação é a verdade. Ele é a verdade. Você viu uma vez qualquer coisa para se um texto bíblico poderoso, e eles louvam político. Cristo é uma auto-apresentação de Deus em carne humana. Não é mais em texto, não é mais em sonho, não é mais em visões, é em uma pessoa. Então, isso vai corrigir algumas tentações que são comuns a nós. Primeiro, essa tentação de procurar, no fim dos tempos, uma chave secreta para interpretar a Bíblia, numerologia, né? Os escritos do fulano de tal, na revelação nova que Deus me deu. O Novo Testamento diz que a chave já foi dada, e a chave é Cristo. Ele é a chave de toda a revelação que o povo dele precisa. O segundo é que a tentação de viver como se Deus ainda não estivesse falando aos poucos, como se ele estivesse esperando a próxima peça central da revelação. Nós estamos assim, nós não, alguns cristãos ainda estão esperando uma nova revelação, uma coisa muito nova que a igreja precisa para continuar caminhando e viver. A revelação já veio, não tem mais nada de novo. Quando a gente fala assim, parece coisa de gente chata. Irmãos, a palavra está aqui, não tem mais novidade. Conheça uma palavra, que coisa chata. Eu gosto das emoções, eu gosto daquela coisa mística, né? Aquela coisa diferente, né? E muitos buscam, aquela coisa chata, aquela frieza, né? Porque estudar é complicado. Se dedicar tempo, dedicar esforço, não é fácil. A palavra está aqui. Participar de aulas, de cursos, de sermões, da oração, orar é muito difícil. Você dedicar a oração, estudo, é muito difícil. Normalmente as nossas prioridades costumam ser outras. E eu quero chegar ao ponto que os irmãos entendam qual é a prioridade do povo de Deus, da igreja de Deus. Então, irmãos, no segundo texto aqui do capítulo 2, diz assim: mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. O Filho aqui é apresentado como o principal herdeiro de toda a criação. O Filho não é simplesmente alguém que veio apenas para servir, ele é herdeiro de todas as coisas. Ele é aquele que receberá toda a criação como herança. Isso significa que o Cristo escatológico não começou a existir no Natal. Ele é eterno e soberano. Quando Jesus vai essas passagens das Escrituras, né, onde ele diz assim: antes de Abraão existir, eu sou.
E aí o pessoal, peraí, vamos matar ele. Ele está dizendo assim: eu sou aquele que se apresentou na sarça, eu sou o grande eu sou. Quando ele diz assim em Apocalipse para João: eu sou aquele que era, que é e que há de vir. Ele está dizendo: eu sou aquele, eu sou aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir. Então Jesus Cristo não é simplesmente um homem, não é simplesmente um Deus de segundo plano, não é um Deus menor do que o Pai. Ele é Deus. E é necessário se entender isso. Os discípulos não entendiam isso. Naquela passagem onde ele está dormindo no barco e aí vem a tempestade tentando afundar o barco, os irmãos imaginam que ele fez aquele milagre de acalmar a tempestade por qual motivo? Simplesmente para demonstrar poder? Fala: olha só como é que eu sou poderoso. Cala-te, Marta, cala-te, velho. Viu aí? Respeito. Não foi simplesmente por causa disso. Dentro da cultura pagã daquela época e dentro da cultura judaica, no máximo isso causa a desordem, aquilo que não pode ser controlado de forma alguma. E dentro dessas culturas, somente Deus tem o poder de controlar a natureza, principalmente os mares. E ali ele vinha fazendo um discurso, logo depois ele demonstra aos discípulos quem ele é. Os salmos demonstram isso, que Deus é quem controla o mar, é Deus quem controla a natureza. Ele está demonstrando: eu sou Deus. Percebeu isso? Por isso que eles ficaram espantados. Eles não ficaram espantados porque a tempestade parou. Eles ficaram aterrorizados porque eles falaram: quem é este? Quem é este que tem o poder para parar o mar? E logo depois Jesus chega do outro lado do mar, expulsa os demônios daquele homem de Gadareno, e ele diz: eu tenho poder sobre os demônios e vim trazer o evangelho aos gentios. Ali Jesus está demonstrando aos discípulos quem ele é. Ele não é simplesmente, vamos dizer assim, ele veio de forma de servo, de forma humilde, para cumprir um propósito eterno. Esse é Deus. Então, antes de ser esse cordeiro, aquele que veio para ser o cordeiro, eu acho interessante os simbolismos que aparecem no livro de Apocalipse, onde Jesus é o tempo inteiro apresentado como um cordeiro e um leão. Ele era o cordeiro que precisava ser imolado, mas ele também é o leão. Então, isso tem implicações para a escatologia. O fim não pode ser compreendido como uma ruptura aleatória, simplesmente se acabou, ou como uma derrota do propósito divino. Nós vivemos naquela expectativa: será que Deus vai vencer? Será que a igreja vai vencer? Será que nós venceremos diante de tantas tragédias, de tantas complicações, de tantas coisas ruins que acontecem, e nós temos a impressão de que está tudo fora do controle, que os homens estão governando. Bill Gates vai trazer uma vacina para matar todo mundo, vai vir uma nova pandemia que vai destruir a todos, vai vir um terremoto que vai matar a todos, estão controlando o tempo, vai vir tempestade, seca, morte, fome, e agora, meu Deus, e a igreja entra com completo desespero, porque eles conhecem que Cristo faz o seu papel dentro da criação. Então, o mesmo Cristo que criou tudo é aquele mesmo que conduz tudo, e ele conduz a um desfecho, ele conduz a um final. Todos têm os seus propósitos. A história ela não é um acidente, ela é um reino em processo de transformação. Já adiantando os próximos capítulos, a igreja é um povo de um rei, é um sacerdócio real. Até os mais simples, até aqueles que não têm importância nenhuma nesse mundo, faz parte de um sacerdócio, faz parte de um povo real, de um povo de um rei. Até aquele irmãozinho que eu te mostrei, Marcos, um irmãozinho muito simples lá no interior do Maranhão, até aquele irmãozinho ali é o rei, ele é um sacerdócio real. Ele faz parte de um reino poderoso, como diria Nabucodonosor, um reino inabalável, um reino sem fim, um reino que não pode ser destruído. E a igreja não entendeu isso ainda. Por estarmos caminhando nesse deserto, nesse mundo, muitas vezes nós ficamos:
desesperados. Será que Deus perdeu o controle? O crente ele não pode ler história com alguém assustado dentro dele. Eu nunca vi povo mais assustado que crente. Irmãos, né? Eu fico pensando, lembrei da irmã Nadia, aquela ali eu fico com medo de ir na porta do céu para fazer a fiscalização. Bebeu Coca-Cola, irmão. Eu não vou nem falar para fazer o processo, meu bloqueado. Então, assim, nós devemos assustados com tudo que acontece, com qualquer coisa. Então, nós temos que ler toda a história com alguém que conhece o autor e o herdeiro de todas as coisas. Ele não é só aquele que controla, mas é também aquele que criou. É aquele que dirige e é aquele que está nos levando a uma consumação de um reino que já é, mas ainda não. Então, a ansiedade, vamos dizer assim, essa ansiedade escatológica, ela vai diminuir quando a soberania de Cristo domina a mente. Quando entendemos que Cristo é soberano. Enquanto nós não entendemos isso, nós ficamos abalados, preocupados, entristecidos, e sem entender que há alguém no trono. O trono não está vazio. O trono não está esperando algo acontecer. O trono já está ocupado. Então, no versículo 3 diz assim: o Filho, que é o resplendor da glória de Deus, e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade. E aqui está o coração do texto que a gente acabou de ler. A obra redentora de Deus já foi realizada. O verbo vai apontar para um lado concluído, que é a purificação dos pecados. Nós estamos em um tribunal, a decisão, o juízo vai se aplicar e o substituto aparece e nele é aplicado. Não há mais o que temer, não há novo julgamento. Quando Deus diz que vai decidir nos amar, eu fico impressionado com essa esquizofrenia de muitos cristãos de pensar assim: olha, Deus decidiu nos amar, e ao mesmo tempo eu fico achando o tempo inteiro que Deus vai dizer assim: não dê de ideia. As decisões de Deus são imutáveis, irmãos. Ele decidiu nos amar, ainda sabendo quem somos, ainda sabendo o que faremos. E quando Ele decide nos amar, Ele não volta atrás dos seus decretos, Ele não volta atrás das suas decisões, porque para Ele não tem surpresa. Olha, eu decido amar você, mas vai depender. Se Ele fizer aquilo que eu estou achando que Ele vai fazer, eu mudo a minha decisão. Isso não é um cristianismo. Se Deus decidiu amar, essa decisão é irrevogável. Então essa obra redentora ela já foi realizada. Há um povo definido, há os eleitos em definição. E infelizmente, nós vamos fazer as críticas necessárias. Dentro não dos reformados do passado, mas dos reformados do presente. Nós, como reformados, é assim, muito natural dentro da nossa teologia, não que a teologia seja essa, mas a gente começa a pensar assim: nós nos importamos um pouco menos do que outros cristãos no sentido da missão, no sentido de evangelizar, no sentido de nos fechar. Eu me lembro até hoje que tinha vizinhos que eram presbiterianos. A vida inteira eu nem sabia que esse povo era crente. Aí um dia eu fui para a igreja presbiteriana visitar. Quando eles me viram, tudo bem que sim, apertava a mão no coração. Ainda bem que eu sou crente. Se eu tivesse ido para o inferno, eu não ia ter me ajudado, não miserável. Então muitas vezes nós somos assim. Nós olhamos para aquele ímpio e penitente, aí a gente olha assim: jogar pérolas nas portas. Isso é natural, isso é natural. É natural, principalmente dos reformados. Porque nós cremos o quê? Que já está definido, os eleitos já estão estabelecidos. Então, que
Deus se vire. Que Deus mande um som, que Deus mande um irmão de outra igreja para evangelizar. Então, muitas vezes, irmãos, assim, aquilo que muitas vezes é chato, muitas vezes é um sermão que não é importante, é necessário. É necessário que os irmãos estejam preparados para dias maus. E que se o culto não avisar os irmãos para se prepararem, para ter o coração preparado, a mente preparada para dias maus, para dias difíceis, como vai ser no dia da calamidade? Os irmãos não vão ter força, não vão ter preparo. Enquanto eu estiver aqui amaciando os irmãos, falando que os irmãos vão ter bênçãos e mais bênçãos sem medidas, e quando chegar o dia mau, o irmão não tem estrutura. Então, assim, dentro a minha função, a minha obrigação é falar, não é ser aceito, não é ser admirado, não é nada disso, é simplesmente falar o que tem que ser dito. Muitas vezes como o caso lá dos irmãos, se os irmãos nunca evangelizar, não eles tinham mau testemunho, pelo contrário, eles eram muito reservados. E assim nós somos, e assim nós somos. Essa é a realidade. E a igreja reformada, ela tem que se abrir para missões, para o evangelismo. Os eleitos de Deus estão em toda a face da terra. Há uma grande colheita e poucos são os ceifeiros. Poucos são os que querem trabalhar, poucos são os que querem servir, mas muitos são os que querem ser servidos, muitos são os que querem a aprovação, muitos são os que querem evidência, e poucos os que querem trabalhar. Mas é só uma bênção, vamos voltar ao texto. A escatologia cristã, irmãos, não é apenas sobre eventos futuros, é sobre o fato de que a grande questão já foi resolvida na cruz, o grande problema já foi resolvido, o juízo caiu sobre Cristo, a culpa já foi tratada, a reconciliação já foi efetuada, e ela não pode ser desfeita a um povo ao qual faz parte do reino de Deus. A gente fala reino de Deus, a gente imagina que é uma coisa espiritual, é simbólica. De fato, na aplicação, na prática, não tem efeito algum, mas há sim um grande efeito. A história já passou pelo seu evento decisivo. O principal evento do universo se chama crucificação e ressurreição de Cristo. A cruz não é apenas um episódio religioso, é o eixo final da história. E isso que as pessoas não costumam entender. E também um ponto muito importante do texto para a gente assistir para as aplicações onde Cristo está entronizado. Os irmãos entendem, entronização, trono. Onde Cristo foi entronizado, onde Cristo foi declarado rei do universo. E é o rei do universo espiritual e material, político, da natureza, de todas as coisas, e não só o cabeça da igreja, mas o cabeça de toda a criação. Quando diz aqui que ele sentou-se à direita, é uma linguagem de entronização, é uma linguagem que significa honra e governo. Sentar-se à direita de Deus é dizer que Cristo se sentou ao poder. Ele agora é o dono de todas as coisas, ele agora é que governa todas as coisas. Mateus 28. Versículo 18, diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, isso depois da sua crucificação e da sua ressurreição: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Há um significado importante, muitas vezes esquecemos disso, esquecemos dessas coisas. Cristo, quando foi crucificado, ressurgiu, ele afirma agora que a partir de agora toda a autoridade dos céus e na terra é dele. Quando ele diz aqui no livro de Apocalipse, ele diz assim, que todas as coisas agora pertencem a ele.
o destino, toda a história do mundo agora está sob suas mãos. Quando o ancião diz assim, vai demonstrando para João, ele fala assim: e agora, quem é digno de desatar esses selos? E aí o ancião demonstra Jesus e fala assim: é ele quem governa a história, é ele que quer os selos da história, é ele quem decide o futuro da humanidade, é ele que decide o futuro do mundo, e somente ele tem poder para fazer essas coisas. Então, no trono celestial, Cristo governa todas as coisas em favor da sua igreja. A igreja é como Jesus foi na sua encarnação, aparentemente insignificante, aparentemente sem poder algum. Nós não somos a maçonaria. Aqui não é a maçonaria. Aqui não é uma fraternidade de irmãos que se reúnem para um apoiar o outro nos seus desejos, nos seus negócios, nas suas empreitadas políticas e de poder. Pelo contrário, nós somos considerados, de certa forma, assim, insignificantes. Os irmãos não entendem mal, aos olhos do mundo, a não ser nas falsas igrejas, as sinagogas de Satanás, onde ela faz uma aliança com o mundo e busca poder temporal. A igreja verdadeira não é assim. A igreja verdadeira, ela geralmente é desprezada pelo mundo, e quando ela é amada, é uma coisa errada. Geralmente tem. A igreja que o mundo aplaude tem alguma coisa errada, porque Jesus falou: olha, vocês não precisam odiar isso. E não esperem coisa diferente, porque eu também fui, por acaso vocês são melhores do que eu. Não é assim que ele diz? O céu é maior do que o seu Senhor. Vocês pensam que eu fui desprezado, perseguido, e vocês não serão. Mas se a igreja está sendo aplaudida, há algo de errado, há algo que não está batendo, algo que não está funcionando. Então, o reino de Cristo não está limitado ao âmbito espiritual e nem restrito aos crentes, nem ao coração dos crentes. A autoridade de Cristo, ela alcança Donald Trump, ela alcança Vladimir Putin, ela alcança os governantes secretos do mundo, e não só a igreja. A autoridade de Cristo alcança poderes espirituais de toda a criação. O próprio Senhor disse isso aqui em Mateus. Portanto, essa ascensão de Cristo é a proclamação de que Jesus reina agora, e que toda a história também fala de que esse reinado será plenamente reconhecido. É aquela tensão do já ainda não. Jesus diz aqui em Marcos 1, versículo 15: Jesus dizia: o tempo está cumprido. Que tempo é esse? Isso acabou. Os últimos dias chegaram, o tempo se cumpriu e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Essa é a mensagem da igreja primitiva, essa é a mensagem apostólica, aquilo que na teologia se chama de enigma apostólico. É a mensagem central do Evangelho. Essa é a mensagem que a igreja tem para hoje em dia. O tempo se cumpriu. Arrependam-se, creiam no Evangelho. Ele está dizendo: olha, vai chegar o momento da minha crucificação, vai chegar o momento da minha ressurreição, e vai chegar o momento da minha entronização, e o reino de Deus será estabelecido. Os irmãos pensam que o reino ainda vai chegar. O reino já foi estabelecido. Cristo reina. E não é de forma espiritual, não é de forma simbólica, é de fato. Muitas vezes nós achamos que Jesus está lá olhando do céu, vendo as injustiças, vendo as calamidades, e ele diz assim: eu só posso fazer alguma coisa no último dia. Não. O juízo de Jesus Cristo é exercido diariamente, em pequenas situações, em grandes situações, e será estabelecido de forma definitiva. Cristo reina todas as coisas.
Então, irmãos, Calvino ele vai resumir esse ensino de forma muito interessante, né? Vamos citar um pouquinho do irmão Paulo também. Só irmão, meu Deus. Só irmão, né? Sendo assunto ao céu, ele subtraiu sua presença corporal de nossa vista, não para que cessasse de estar com seus seguidores, que ainda são peregrinos sobre a terra, mas para governar tanto o céu como a terra, mais intimamente com o seu poder. Então, a ascensão não significa que Cristo deixou de agir, significa que ele passou a agir de maneira ainda mais ampla e eficaz por meio do Espírito Santo, governando a sua igreja por toda a terra. Jesus falou para os discípulos: é melhor que eu vá, é muito melhor que eu vá, porque se eu ficar aqui, eu não vou fazer a obra que eu tenho que fazer de forma mais ampla. Cristo foi entronizado para governar céus e terra. Isso é importantíssimo, vamos dizer assim, falando de forma pastoral. O cristão não vive em um mundo sem trono. Essa área de desordem é esse governo. É o governo invisível, sábio e principalmente paciente da parte de Deus. É um Deus falando. As pessoas não entendem, né? O Marcão me mandou um vídeo do Screw falando, fizeram perguntas, aí falando assim: você não acha que o severo castigo de Deus sobre a queda do homem, sobre Adão, você não acha isso muito severo? E Screw falando assim: mas a criatura do povo se levanta contra Deus, desafia Deus, se volta contra ele, Deus o amaldiçoa, dá uma maldição ainda maior para a serpente. Esse homem ainda vive por muitos anos e ainda recebe a redenção. Aí isso ficou pistola, né? Para ver se nós entendemos. Quem vocês pensam que são? O que está acontecendo com vocês? Vocês estão malucos? Ele fica revoltado. Quer dizer, vocês acham que Deus é severo, mas Deus é paciente. A cada dia que vivemos é por causa da misericórdia de Deus. A cada dia que esse mundo ainda não foi destruído, porque a Bíblia diz que esse mundo é sustentado pela palavra de Deus. É a palavra de Jesus Cristo que sustenta esse mundo. Ele não só governa, mas ele sustenta a gravidade, a natureza, as ações que acontecem naturalmente, é sustentado por ele. Diante de tanta injustiça, maldade, bandidagem, e ele não mantém esse povo comendo, vivendo, respirando, como diz Jonas Edwards, ele diz assim: que se a terra pudesse, ela nos vomitaria, porque ela é pau para os nossos pecados. Os irmãos viram uma das notícias? Eu parei de assistir Cidade Aberta, pensando na rua, assistindo ali. E a gente fica meio neurótico também, né? Eu vou colocar para ali, né? O pessoal tem que dar alguma coisa para comer na rua, a gente não assiste Cidade Aberta, todo dia tem que ser envenenado. E uma senhora trabalhando de doméstico, ela dia todo dia colocando Jesus na rede social, Jesus, foi indicado para trabalhar de diarista, entrou na casa de dois idosos, indicado para uma pessoa que dizia que ela era crente, ela olhou: opa, tem um relógio ali, tem joias ali, ela tomou os dois idosos e sacou eles para o que tipo de crente é esse? Eu não falo do caso que eu vi no Cidade Alerta, o cidadão que esperou a família sair, um pastor, e foi lá e violentou a própria sogra de 90 anos. Pastor, vocês no lugar de Jesus fariam o quê? Ele é paciente, irmãos, ele é misericordioso, ele é longânimo. E ainda reclamamos dessa terra, reclamamos da injustiça. Não sei por que acordamos hoje, porque se fosse por causa dos nossos pecados, estaremos mortos e destruídos. E ainda assim, Deus, na sua paciência, ainda faz com que esse mundo funcione normalmente, dentro dessa graça comum. Então, irmãos,
para as aplicações, que já me deram muito. Vamos dizer assim, temos 2 pontos aqui de aplicação. Talvez a maior tentação da igreja não seja negar a volta de Cristo. A maior tentação é viver como se ela não fizesse nenhuma diferença. Nós vivemos como se Cristo não fosse voltar. Essa é a diferença. É aquela questão do apelo missionário, né? Da igreja de falar, temos que evangelizar, temos que alcançar os eleitos. 2 sinais muito importantes da volta de Cristo. Fica assim, aquelas teorias, né? O fim vai ser semana que vem. Muita gente já tentou prever a volta de Jesus, né? Aí quando perguntaram para Jesus, ele disse: só o Pai sabe. Não é que ele não sabia, mas é que ele estava dizendo assim: olha, essa decisão somente pertence ao Pai. Essa decisão será tomada por ele. A volta de Cristo será decidida por ele. Então, muitas vezes, algumas pessoas tentam adivinhar o final dos tempos. Mas há duas coisas importantíssimas antes do fim dos tempos, que devem acontecer e ainda não aconteceram. A primeira é que o Evangelho deve ser pregado a toda etnia, não a todas as nações. Praticamente todas as nações já alcançaram a mensagem do Evangelho, já alcançou, mas há muitas etnias, que é o texto correto, é etnia. Há muitas etnias que ainda não foram alcançadas ainda. Então a igreja precisa alcançar, precisa evangelizar. E quanto mais evangelizar, mais isso favorece. Não que isso esteja de acordo com a nossa vontade ou a nossa pressa, mas isso acontecerá quando o fim estiver próximo. O evangelho será pregado a todas as etnias. E o segundo ponto é a aparição do anticristo. Sem anticristo, não tem como. Eu não posso dizer que Jesus vai voltar hoje, mas tem anticristo. É Donald? Eu acho que Donald já está muito carinho sobre o anticristo. É Bush? Eu acho que Ellen Bush não está contra, o Ellen Bush é meio assim, tem uns tipos lá, você está meio curto, tem uma cabeça dele, tem uns tipos lá meio curto, ele não é muito bom. Eu acho que ele não tem o perfil do anticristo. Diz que o anticristo virá com todo o poder de Satanás. Isso é um homem de grande persuasão do poder. Não vejo essas coisas. Então, vivemos nesses dias de ansiedade, notícias que mudam a cada hora, de guerras, crises econômicas, enfermidades, inseguranças. Nós somos constantemente levados a acreditar que a história está sendo escrita por seres humanos. Então, irmãos, Hebreus vai levantar os nossos olhos e dizer que a história não está sendo conduzida por homens, ela está sendo conduzida por Cristo, aquele que se assentou na direita de Deus e governa todas as coisas. Enquanto esse mundo parece caminhar para o caos, o cristão não precisa viver dominado por medo de coisa alguma. Nossa esperança não depende de estabilidade desse mundo. Pelo contrário, somos um reino que caminha como se os hebreus caminharam no deserto, em terra estranha, em terra árida. Estamos caminhando para a nova, para a celestial. A estabilidade e o que vai acontecer na igreja, ela depende da fidelidade daquele que reina, e não dos homens. A segunda aplicação, irmãos, é que se realmente nós vivemos os últimos dias, então a gente não pode viver como se esse lugar fosse a nossa morada definitiva. Esse lugar não nos pertence. O reino de vocês é outro lugar. A casa de vocês é outro lugar. O governante de vocês é outro. Não é aqui. Esse mundo aqui está preparado para outra coisa. Aquele que governa essa igreja, vocês são a parte visível do reino de Deus na terra. É a parte visível. O reino de Deus está em todo lugar. Vocês são a parte visível deste reino. Vocês são aqueles que representam o reino. Vocês são aqueles que foram marcados pelo reino.
E vocês são marcados, aliançados e selados com o Espírito Santo. Vocês são morada do Rei. A Bíblia diz que Ele faria morada no seu povo. Isso é muito diferente de qualquer religião. Ele não faz morada no templo, Ele não faz morada no monte, Ele não faz morada em lugar algum, Ele faz morada em vocês. Vocês têm o Espírito Santo em vocês. E esse é o selo da promessa. Selado e finalizado. Fim. Então nós temos Cristo governando. Os últimos dias começaram a sua improvisação. E agora Cristo governa. Sem querer puxar a sardinha, né? Mas os irmãos ouviram falar de evangelismo, mais ou menos isso. Há um governo de Cristo. E esse governo, esse reino será consumado de forma definitiva no final. Que será o próximo sermão. Então, irmãos, diante dessas afirmações, nós temos que mudar algumas das nossas prioridades. A maneira como nós vamos lidar com certas coisas. A maneira como a gente vai lidar com o sofrimento, com perdas, com sucesso. O sucesso é o pior quando temos um sucesso, somos tentados a ser vaidosos. A vaidade é o pecado dos bem-sucedidos. Né? Essa é o filme lá do Advogado Diabo, acho que é Óculos de Delírio, né? Ele fala assim no final, vocês vão assistir o Advogado Diabo, não assistam não, mas assim, ele fala assim, o cidadão que faz o papel de diabo, ele fala assim, vaidade, meu pecado, é o pecado dos vencedores. Então, até com sucesso, nós temos que ter cuidado com a forma como lidamos com ele. Se esse sucesso não for colocado ao mérito de Cristo, é problema muito sério. Nós temos que ver como nós vamos lidar com o pecado e com a missão. Diante desse reino que já está estabelecido, diante de nós que somos os representantes desse reino, devemos anunciar que o reino de Deus é chegado e que o fim chegará definitivamente e que haverá a ira de Deus. Ninguém quer apresentar a Deus como Deus irá, perceberam? Geralmente nós apresentamos as pessoas para o Evangelho falando: cuidado com o diabo, o diabo vai te pegar, o diabo vai te destruir. Não é essa a mensagem da igreja. A mensagem é: a ira de Deus vai se revelar, e a ira de Deus pode te destruir, a ira de Deus te levará ao inferno. E é essa a mensagem. Se essa mensagem vai amolecer o coração, não cabe a nós. Se essa mensagem vai trazer salvação ou ainda maior destruição, Deus vai glorificar da mesma forma. Quem sabe que Cristo veio, aprende a colocar essas coisas temporárias no seu lugar. Nós vivemos nesse mundo, trabalhamos, construímos famílias, nós planejamos o futuro, mas nós fazemos tudo isso sabendo que nossa cidadania pertence ao reino de Deus. Lembra de Jacó? Ali sempre trabalhando, sempre lidando com coisas difíceis, com conflitos, com trabalho árduo, e ainda assim Deus estava na sua providência dirigindo todos os seus passos. Nossa esperança não está na melhora deste mundo nem de circunstâncias. Muitos irmãos falam: meus irmãos estão vendo como as coisas estão ficando feias. Vai piorar. Não pense que vai melhorar. Os irmãos leu o último capítulo da novela, não é da novela, das Escrituras. Vai piorar, irmãos. A tendência é essa. E diante das coisas que dentro desse mundo, das dificuldades que virão, da forma como as pessoas estão relativizando o bem e o mal, a única coisa que eu posso apresentar a vocês é dizer que vai vir tempos difíceis e que os irmãos devem se preparar. E eu não vou dizer para os irmãos se prepararem de acordo com as minhas instruções psicológicas
psicológicas ou de coaching, mas de acordo com o que as escrituras se apresentam. E se isso agrada a oração dos irmãos, isso não é problema meu. Tem que ser apresentado. Os dias foram difíceis, irmãos. Se eu estava vendo um bate-boca de pastores, porque o pastor estava dizendo que Caio Fábio é o ancião de dias, é o grande ancião da igreja, é o que é o outro Caio. Se eu admirar Caio Fábio como alguém que ensina, irmão, vocês não têm. Então é isso que está acontecendo. Os pastores e o culto têm se desviado. Têm ensinado mentiras em nome de Deus. Então, irmãos, talvez alguns irmãos estejam cansados. Eu fico pensando, tem que dar uma palavra de ânimo dos irmãos, pularem da igreja. Muitas vezes eu penso assim. Mas quando eu começo a pregar, eu não sei se faz parte da minha personalidade, se Deus quer falar alguma coisa com os irmãos, eu realmente não sei, porque eu não sou aqueles profetas que se apresentam na internet, eu não sei, eu simplesmente falo e Deus faz aquilo que Ele faz aos corações dos irmãos. E se não é para eu estar aqui, Deus me tira. Mas se é para eu estar aqui, Deus utiliza o pobre pecador, eu não sei de nada, né? Eu sei que tem alguns irmãos que estão cansados, irmãos que estão vivendo lutos, tem irmãos aqui que carregam preocupações financeiras, tem irmãos aqui que lutam contra pecados que parece que nunca vão embora. Eu sei, eu poderia trazer uma mensagem assim, mas hoje vai acabar isso aqui, não de bater o pé aqui. Pular, correr, os irmãos aí, bater na parede e colocar. Mas não é muito da minha personalidade. Né? Então, irmãos, antes de qualquer imperativo, Deus vai sempre nos convidar a olhar para Cristo diante dessas situações. Eu não posso dizer para os irmãos olhar para nada, nem para ninguém. Eu não posso aconselhar um livro de um grande teólogo ou pastor. São bons, declarações são boas. Mas eu não vou dizer que isso vai resolver o problema de forma definitiva dos irmãos. Simplesmente passamos como o autor de Deus fez, olhem para quem Jesus é, para o que ele fez e para onde ele está, assentado no trono à direita de Deus, governando todas as coisas, e nada pode ser impedido. Nada do que ele deseja, do que ele quer pode ser impedido. O Filho, meus irmãos, purificou os nossos pecados e Ele também ao mesmo tempo sustenta todas as coisas. Isso inclui a sua vida. Sua vida não é insignificante, não é pequena para que não seja vista. Inclui todas as nossas dores, inclui essas orações que parece que Deus não responde. Tudo isso está diante do trono. Inclui os dias também que nossa fé vacila. Tem dias que a gente acorda assim, parece que tem um peso nas costas ou na cabeça. Só pode ser o sete pés me atormentando. Tem dias que é assim, tem dias que parece que você vai ser desmarcado. Nós sabemos disso. E talvez nós não consigamos entender o que Deus está fazendo, mas nós podemos descansar no que Ele conduz a história. Cristo é rei, Cristo é rei. E porque ele reina, nós podemos ficar tranquilos e não nos desesperar por nada do que aconteça. Concluindo, irmãos, a notícia que a Bíblia dá é que o mundo está acabando mesmo, caminho para o fim. A grande notícia é que Deus já falou por meio do seu Filho. A era final escatológica já aconteceu e está acontecendo agora. São os últimos dias, como diz o autor de Hebreus. Cristo já foi entronizado e esses últimos dias não é um enigma que só aqueles cidadãos da internet, aqueles cidadãos da internet podem decifrar. As escrituras já estão aqui revelando
A igreja vive sobre a autoridade desse rei. Portanto, irmãos, a pergunta não é apenas quando o fim chegará. A pergunta mais importante para a igreja é se estamos vivendo a luz de Cristo, que é o Senhor dos últimos dias. É essa a preocupação da igreja. Estamos vivendo sabendo que Ele, sabendo que estamos perdoados, sabendo que somos parte do seu reino, sabendo que vamos reinar com Cristo e que este lugar não é nosso lugar. É isso que devemos saber. Os últimos dias já começaram na manjedoura de Deus. Passaram pela cruz e Cristo ele preencheu toda essa história para significar a partir dessa cruz. Sem essa cruz nada fica. É o evento cósmico mais importante da história. Sem cruz não haveria solução. Quando ele estava lá em Jerusalém, aqueles judeus esperavam dele um Messias político poderoso que dominaria sobre toda a terra. Eles não queriam esse tipo de Messias. Aí ele dizia: o mais importante é que eu vim libertar vocês dos seus pecados. E eles, como alguns de nós, pensavam: que importância isso tem? Nós temos que ser libertados do pecado. Libertados do perfeito. Temos que ser libertados do movimento LGBTQIA+. Temos que ser libertados do marxismo. E Jesus disse: eu não vim livrar vocês de Roma, nem do jogo romano. Eu vim livrar vocês dos seus pecados. Vocês estavam condenados. Vocês estavam sob sentença de morte, mas não a morte. E assim como já não haverá mais morte para vocês, haverá um reinado glorioso com Cristo. Essa é a diferença. E muitas vezes nós não damos muita importância a essas coisas. Ao contrário daqueles anos do passado, né? Quando os irmãos pesquisaram, Jonas Edwards, grande pregador, quando ele pregava, os irmãos achavam que literalmente iam cair no inferno, eles temiam a ira de Deus. Pecadores no mundo, Deus irá. Quando ele pregava esse tipo de coisa, as pessoas temiam realmente. Hoje em dia não, esse mundo espiritual aí, quem sabe eu vou saber o que acontece por lá. Para mim, o que importa é hoje e o agora. Quem eu sou e o que eu tenho, o meu conforto. Então, irmãos, Cristo ele deixou essa história de significado. Mas se os últimos dias começaram com a primeira vinda de Jesus e o seu assentamento no trono, para onde essa história vai caminhar agora? Para onde caminha? Então, no próximo sermão, irmãos, nós vamos descobrir para onde essa história agora, depois da intronização de Cristo, para onde estamos caminhando. Qual será o final disso tudo? Muitas vezes a gente entra naquela discussão sobre se Adão caiu porque ele fez no seu livre-arbítrio, e logo depois Deus estabeleceu decretos, mas se foi antes. Eu só garanto uma coisa: Adão não fez nada daquilo fora do controle de Deus. Mas por que tanta dor, morte e sofrimento? No próximo sermão vocês vão ficar sabendo. Vamos lá.